Jesus, beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça. Pés descalços, nação nos ombros e um coração em chamas, beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça. Esse fogo tem que ser alimentado. Esse fogo tem que ser alimentado dia após dia. Todos nós temos lenha. Você tem lenha. Mas a Ana Paula, ela me falou uma coisa que aquilo ficou no meu coração. Ela me mandou uma mensagem falando que nós temos lenha, mas a lenha ela só cumpre o seu propósito quando ela passa pelo fogo. É possível ter lenha, mas não colocar a lenha para queimar. Então eu quero te convidar nesta noite a pegar toda a lenha que está aí guardada no seu coração, que eu sei que você tem, e começar a queimar no altar do Senhor. Tirando as cinzas, tirando aquilo que é passado, tirando aquilo que já foi, tirando aquilo que já foi feito e colocando lenha nova, aleluia. Vamos dizer a Ele: Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Toca os nossos lábios, perdoa os pecados. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Aviva-nos, aviva-nos,
agora clama por ele. O meu amado desceu ao jardim e eu irei, eu estou indo ao teu encontro. E tudo em mim agora clama por ele. O teu amor é como flecha afiada. Seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, vem derrama, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Santo, aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Se você fala em línguas, começa a orar em línguas agora nesse ambiente. Porque o Senhor não quer fazer apenas em uma conferência. O Senhor não quer fazer apenas em um evento especial. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor tem ministrado em nossos corações, que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor nos nossos dias ordinários, Senhor, nos nossos dias comuns, Senhor, nos cultos comuns. Nós queremos ver a Tua glória, Jesus. Nós não queremos ser impactados, Senhor, com um nome, com um pregador famoso. Nós não queremos ser impactados com arrepios. Nós não queremos, Senhor, nos agarrar em emoções. Espírito Santo de Deus, que o coração da nossa geração seja apaixonado por você. Seja apaixonado pela sua pessoa, por aquilo que o Senhor fez aqui na terra, por quem você encarnou aqui na terra, porque o Senhor se fez de pobre, Jesus. Senhor, faça que os nossos olhos se fascinem pela sua beleza,
Jesus, tire o nosso foco em emoções. Tire nosso foco, Jesus. Que o nosso coração seja apaixonado pela simplicidade que o Senhor é. Que o nosso coração seja apaixonado em viver uma vida ordinária contigo. Senhor, em guardar o nosso coração, em guardar nossa santidade. Senhor, que os jovens da nossa geração não pensem em status, não pensem em nome, não pensem em pregador e cantor famoso, mas sim pense na sua presença e em ser imutável e ser uma noiva imaculada em sua presença, Jesus. Senhor, que o nosso louvor não suba para você, Jesus, como um louvor falso, como um louvor, Jesus, que só mexe com as nossas emoções. Que suba a você, Jesus, um bom perfume da nossa adoração. Um bom perfume de uma adoração verdadeira. De uma adoração que quando não está do jeito que nós queremos, nós continuamos adorando. Em nome de Jesus, Senhor, faça de novo, Jesus, faça de novo em nossos dias ordinários. Em nome de Jesus. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por mais alguns instantes. Eu não sei se hoje você entrou aqui querendo dizer alguma coisa para o Senhor, mas eu queria te convidar neste momento, rasgar o teu coração onde você está. Senhor, nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença, Jesus. Nós amamos a tua presença, Jesus. Nós amamos a tua presença, Jesus. Passe em nosso meio, Senhor. Nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos, Senhor, mais da tua presença, Jesus. Ah, papai, nós te amamos, Jesus. Você pode dizer palavras de amor para o seu amado hoje. Você pode dizer palavras de amor para o seu amado hoje. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos com todo o nosso coração, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, Pai. Não por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas por aquilo que o Senhor é. Ah, Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos não por coisas, não por um templo, Pai, mas nós te amamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Nós te desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos, te desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos, Senhor, neste lugar. Te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso amado, amado da minha alma. Tu és o mais desejado, o mais desejado. Neste lugar, nós te amamos, meu Senhor. Nós te amamos, meu Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode se assentar. Existem algumas pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Queria que você só acenasse assim. Tem as meninas ali, a galera ali atrás. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, Luzina. Fala, fala. Vocês são bem-vindos neste lugar. Essa é a casa do Pai de vocês. E aonde o Senhor está, há liberdade. Amém? Nós já vamos entrar para a palavra, mas eu queria chamar o Zohan aqui, que ele vai testemunhar um
pouquinho do que o Senhor fez nesse tempo. Paz do Senhor, igreja. Dá até vontade de chorar já. Vamos lá. Bom ver vocês de novo, né? Um tempo fora. Pra quem não sabe, meu nome é Johnny, conhecido como Zohan. Tava meio pra lá, meio pra cá e Deus decidiu me pegar de jeito. Fiquei, eu acho que 6 dias no hospital, muita dor, morfina, e hoje eu tive alta. É tão difícil às vezes a gente chegar nesse ponto e falar: por que a gente deixa chegar nesse ponto de Deus botar a gente numa cama de hospital pra gente realmente começar a olhar pro que realmente importa, mano? E eu tava vivendo uma fase da minha vida que patrocinado, marca, viagens e nossa, o sonho de qualquer profissional da área aí. Mas não era isso que Deus queria pra mim, não, mano. Deus queria que eu vivesse o propósito que é estar dentro da igreja, é estar levando a palavra, é estar levando o testemunho. E esses 6 dias dentro de um hospital me fez refletir muito e renunciar a algumas coisas, né? Porque a Lei e o Bruno foi fazer uma visita no hospital e eles falaram algo que ficou muito no meu coração, que foi: às vezes a gente tem sonhos para realizar que talvez Deus esteja de acordo. Só que será que no que a gente realizar esses sonhos, onde vai estar o nosso coração? Será que vai estar no nosso propósito? Vai continuar em Deus ou a gente vai esquecer? Vai deixar todo o nosso sentimento viver naquele sonho, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês, não deixa o propósito de vocês de lado, tá ligado? Quando você vê que você está se desligando das coisas de Deus, quando você vê... Eu sou um cara muito orgulhoso. É difícil eu falar: pessoal, preciso de ajuda, eu quero fazer do meu jeito, eu quero... Vai dar certo, mas não dá. Então precisamos deixar o orgulho de lado, erguer a mão. Quando você sentir que estou me afastando, estou me esfriando, ergue a mão para alguém. Vai ter alguém do seu lado, vai ter alguém na sua frente, e a pessoa vai entender. Você só fala comigo, por favor, deixa o orgulho de lado, não se afasta, porque graças a Deus eu consegui ficar esses 7 dias e estou aqui, mas às vezes pode ser que não aconteça com vocês, certo? Então, o testemunho que eu quero trazer para vocês é isso: não se afastem das coisas de Cristo, não se ceguem com as conquistas. Esses 7 dias eu vi que dinheiro não é nada. Mas precisa de dinheiro? Não, a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa deixar um legado, a gente precisa fazer boas ações, é isso que a gente precisa. E viver o nosso propósito. E Deus seja louvado. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, se vocês tiverem algum testemunho e quiserem contar qualquer dia, vocês chamem a gente. Nós, às vezes, perdemos o costume de testificar, testemunhar aquilo que Deus está fazendo de alguma forma. E isso pode testificar no coração de alguém, pode ajudar alguém a permanecer, a continuar. Então, que a gente não venha perder esse costume, amém? Queria chamar as crianças. Crianças, cadê as crianças? Olha os primeiros a chegar. Oh, glória. Amém, Jesus. Vem, Tina. Vem, Bibi. Alice, não quer? Não? Nem o P? Amém? Estenda suas mãos. Senhor Jesus,
nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, e nós cremos, Pai, que os nossos filhos são como flecha, Pai. Nós cremos que os nossos filhos vão alcançar lugares que nós não alcançamos. Nós cremos que os nossos filhos vão viver coisas que nós não vivemos, Pai. E nós sabemos, Pai, que eles não são apenas a igreja do amanhã, mas que eles são a igreja do hoje, Senhor. Dos dias de hoje, aonde, Pai, a nossa responsabilidade, Senhor, é cuidar, é educar, é direcionar e é, Senhor, viver com eles no caminho, Senhor. Abra o entendimento deles para que eles possam, Senhor, ouvir e entender aquilo que vai ser ministrado ao coração deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Desce aqui, ó, pela escada. Amém. Rê. Graça e paz, Usina. Boa noite. Hoje a gente está com o nosso pregador favorito aqui do Usina. Eu vou encher a bola já. Puxa saco. Estenda suas mãos, vamos estar orando para o pastor Renato. Senhor Deus Pai, Deus, queremos agora, Deus, te apresentar a vida do nosso pastor Renato, Pai. Deus, em nome de Jesus, que ele venha ser a tua boca, a tua palavra neste lugar agora, Pai. Oh Deus, abre os céus neste lugar, Deus. Que ele venha ser uma ponte entre o teu espírito e a tua igreja, Pai. Fala conosco, Deus. Quebra toda a barreira agora, toda a cadeia, Deus. Tudo aquilo que possa impedir o teu agir, Deus. Deus, blinda as mentes daqueles que estão aqui agora, Deus. Abre os corações, ó Pai. Ó Deus, que as nossas mentes venham estar, Deus, sensíveis ao teu falar, ó Pai. Espírito Santo, te damos liberdade neste lugar agora, Pai. Fala conosco, fala através do teu Filho, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz. É muito bom estar na casa do Senhor. Eu confesso que Deus já pregou, né? Nós já ouvimos aqui o que Deus está querendo falar, mas Deus, Ele confirma, né? Então tem mais uma porção só para confirmar o que Deus já está fazendo na casa nessa noite. Muito bom poder estar adorando o Senhor na beleza da sua santidade, reunido com os irmãos, ouvir o testemunho de Zohan, ver que ele está bem. Isso nos alegra. A Bíblia diz que nós precisamos entristecer com aqueles que se entristecem, mas também se alegrar com aqueles que se alegram. Nós precisamos estar sempre reunidos uns com os outros. Ali me fez o convite de trazer a palavra nessa noite. E Deus não me deixou parar de pensar em um texto. E eu entendi que Deus quer falar conosco através desse texto, uma reflexão muito breve. Eu não vou tomar seu tempo, até porque Deus já está falando tudo aquilo que eu estava meditando. Louvado seja Deus por isso, que Deus ainda fala na casa. Nós estamos diante de um Deus poderoso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. Louvo a Deus por essa noite. Obrigado, varão, de podermos estarmos mais uma vez. 1 Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Só para nós entender que você encontrou. Se você encontrou, fala: ô glória a Deus. Será que você trouxe a Bíblia? Deixa eu ver se deixa eu constranger um pouco você. Quem trouxe a Bíblia fala: ô glória. Não trouxe no papel, mas tem no celular, né, irmão? Mas a Bíblia, ela não pode apartar da sua vida. Nós vamos ler a partir do verso de número 5. 1 Crônicas, você vai ver que Deus já está falando a respeito desse texto. 1 Crônicas, nós vamos ler a partir do verso, capítulo 13, do verso 5. Convocou, pois, Davi todo Israel e desceu a Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus que estava em Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriat Jearim, que está em Judá,
para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o teu nome. Levaram então a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Uzá e Aiô guiava o carro. Davi e todo Israel se alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpa, com alaúde, com tambores, com símbolos, com trombeta. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, fala comigo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma reflexão muito breve a respeito desse utensílio que Deus fala para Moisés fazer e introduzir ele no tabernáculo. Podemos falar que é o utensílio mais importante, a qual Deus pediu para Moisés fazer, e colocar ele no santo lugar, no santíssimo, no santo do santo. Era uma caixa, um caixote quadrado, com 2 querubins em cima do querubim, entre os querubins, a tampa da propiciatório, aonde a Bíblia diz que ali Deus falava com o seu povo. Era uma arca toda revestida de ouro. Dentro da arca tinha a vara de Arão que florescera no deserto, o maná e as tábuas da lei. Tudo isso aponta para Cristo. Mas interessante que essa arca para Israel, ela simboliza a própria presença de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, vai dizer que, no livro de 1 Samuel, vai falar que houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Nessa guerra, a Bíblia diz que Israel perdeu a guerra. Ofni e Finéias levaram a arca de Siló até a guerra, mas eles não estavam agradando a Deus e Deus não estava com eles. Mesmo com a arca, na batalha eles perderam a guerra. A Bíblia diz que os filisteus então levaram a arca embora. A arca de Deus, ela vai parar numa cidade por nome de Asdom, capital dos filisteus. Quando a arca chega lá, Deus envia enfermidade sobre aquela cidade. Eles não ficam com a arca sai de lá, ela vai para uma cidade chamada Gate, lá também na terra dos filisteus. Quando essa arca chega em Gate, Deus também envia enfermidade, eles não ficam. A arca sai de lá e ela vai para Ecrom, tudo isso você conhece. Uma cidade também na terra dos filisteus. Quando chega em Ecrom, os anciões da terra, eles fazem uma reunião. Eles vão dizer: nós não podemos ficar com a arca de Deus aqui. Está tudo indicando que Deus quer que essa arca volte para Israel. Tudo indica que é essa a vontade de Deus. Então os anciões dessa cidade fizeram um carro, colocaram a arca em cima, encheram de presente, e colocaram 2 vacas para conduzir aquele carro. Mas 2 vacas que estavam separando naquele dia dos seus bezerros. Uma apartação, as pessoas vão dizer. Eu nunca vi com os meus olhos, mas vão relatar quem já viu. É um momento muito triste, separar uma vaca do seu bezerro. Eu vi que o Ratinho uma vez deu uma entrevista, que ele até parou de mexer com gado, em algumas áreas de leite, porque ele ficava triste quando ele via o bezerro chorando, a vaca chorando. É um momento muito triste, a vaca não se separa do bezerro de maneira nenhuma. Aí os filisteus fizeram uma reunião, falou: nós vamos colocar essas vacas guiando o carro. Se elas abandonar os bezerros e for para Israel, é porque Deus realmente, Ele quer essa arca. E não foi que as vacas foram exatamente onde estava Israel, sem GPS, um animal irracional. Então eles entenderam que Deus queria que a arca voltasse para Israel. Quando a arca chega em Israel, preste atenção, irmão, que daqui a pouco nós vamos usufruir aqui um pouco da aplicação, mas é necessário nós prestar atenção nesse momento. Quando a arca chega em Israel, numa cidade
numa cidade por nome de Bet-Semes, o povo se alegra. Viu a arca chegando num carro, se alegraram. A Bíblia vai dizer que eles pegam aquela arca, mataram as vacas, fizeram um churrasco santo, queimaram aqueles carros, fizeram uma festa. Diz a Bíblia que Bet-Semes se alegrou, a cidade se alegrou, porque a arca de Deus voltou para Israel. Mas no meio da festa, alguém tocou na tampa da arca. A Bíblia diz que Deus matou muita gente naquela terra, naquele dia. Eles temeram, porque não podia tocar na tampa, não podia tocar na arca, não era de qualquer forma. Agora teve uma reunião, e a reunião agora não é em Ecrom, a reunião é em Bet-Semes, na terra de Israel, numa cidade dentro de Israel. E qual é a pauta da reunião? Nós não podemos ficar com Deus aqui. Por que não? Tem que tirar a arca daqui da nossa cidade. Por quê? Porque, olha o que eles vão dizer, porque como que nós vamos ficar diante de um Deus tão santo como esse? Uma coisa é os filisteus fazer uma reunião, dizer, nós não queremos Deus na nossa festa. Outra coisa é Israel entender que é muito pesado ter Deus do meu lado. Agora esse povo, eles fazem essa reunião e eles falam, arranca essa arca daqui. A arca sai. E ela vai para uma cidade chamada Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. A Bíblia diz que consagram o seu filho para cuidar da arca. A arca fica lá 20 anos, na casa de Abinadab. Passou a gestão de Saul, entrou a gestão de Davi. Quando Davi toma posse do reino, ele tem um desejo no seu coração. Um desejo nobre. Uma boa intenção está no seu coração. Eu preciso em Kiriat Jearim trazer a arca para ficar aqui do meu lado. Até porque a arca da aliança, a arca do concerto, representa a própria presença de Deus. Tem esse desejo no coração de Davi. Então Davi prepara um culto. Escute isso. Ele prepara um culto para buscar a arca. E quando eles vão até Kiriat Jearim buscar essa arca, lendo a palavra de Deus, nós vamos ver que tem aproximadamente 30 mil pessoas envolvidas naquele momento, envolvidas naquela festa. Nesse culto que Davi fez para trazer a arca, tinha sacerdote, tinha levita, nós lemos aqui. Tinha toda sorte de música, instrumento, músico, tinha música, falava, a música ia longe, pessoas de longe escutavam as músicas que era tocada, era o culto que Davi fez. Mas nesse culto que Davi fez para buscar a arca, tinha tudo que um culto tem. Mas o texto vai dizer que Aiô e Uzá fez um carro novo e colocou a arca em cima do carro. Aqui nós já precisamos aprender alguma coisa. Aqui o evangelho já começa a querer entrar em decadência, como foi falado aqui no testemunho, quando você começar a sentir que você está se afastando das coisas de Deus. Aiô e Uzá fez um carro, pegou a arca, colocou lá em cima, mas daí eu preciso entender o que Deus falou para Moisés, escrever em Deuteronômio, capítulo 31. Deus, quando mandou Moisés fazer a arca, Deus estabeleceu a maneira de carregar a arca. Não foi Moisés que inventou, não foi Arão, não foi ninguém na casa de Arão. Foi Deus que estabeleceu. E qual que era a maneira? Era um caixote com 4 argolas. Colocava-se então um varão aqui, uma vara de ouro. E o sacerdote pegava essa vara da casa de Arão e colocava no ombro. E levava a arca. Essa é a maneira que Deus estabeleceu. E quando eu olho para o texto, eu vejo Aiô e Uzá fazendo um carro novo. E daí nós voltamos um pouco no texto que nós estamos aqui falando. Quem foi que fez um carro novo para carregar a arca? Os filisteus. Aiô e Uzá está fazendo exatamente como os filisteus fizeram. É outra decadência. Quando nós, como povo de Deus, paramos de cumprir aquilo que Deus estabeleceu como princípio para nós cumprir, e passamos a imitar filisteus, aí a nossa vida espiritual começa a entrar em decadência. Porque o que é o evangelho do carro novo? É o evangelho que não tem peso, porque carregar a arca no ombro tem peso. E não existe evangelho sem peso. Estão querendo arrancar a cruz do evangelho, estão querendo arrancar a cruz do servir a Deus, mas a arca ainda é
para ser carregada no ombro. É mais difícil. Machuca. Tem renúncia. Tem que perdoar quem não merece. Tem que honrar pai e mãe. Tem que falar, tem que cumprir. Tem que estar na presença do Senhor. Tem que se guardar, tem que se consagrar. Tem que renunciar a muitos desejos. Mas é satisfatório porque na presença de Deus a manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida. A Bíblia diz que agora a ioiuzá representa uma classe de pessoa que quer fazer uma nova forma de adorar a Deus. Irmão, eu quero que você entenda o que Deus falou comigo no meu coração. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Não me entenda mal. Quem me vê parece assim que eu sou antigo, que fica preso nas coisas antigas, que não evolui. Mas muitas coisas podem mudar, mas tem princípios que Deus estabeleceu que nunca pode ser tocado. Tem algumas coisas que Deus estabeleceu, irmão, e Deus não é contra o novo, Deus não é contra a modernidade, Deus é contra o mundanismo dentro da igreja. Eu posso mudar algumas coisas, mas os princípios, o salmista vai dizer, se arrancar o alicerce, se arrancar os fundamentos da casa, o que vai sobrar da casa? Uma casa sem fundamento, uma casa sem princípio, ela desmorona. E o princípio é, a arca tem que estar no ombro. Aonde ele colocou a arca? Em cima do carro. E olha que a Bíblia diz que a ioiuzá, sacerdote, conhecedor da lei, sabia o que tinha que fazer, mas não fazia, porque tem gente que é assim, sabe o que tem que fazer. E também sabe o que não tem que fazer, mas mesmo assim. Porque afinal de contas nós estamos diante de um Deus que é amor. Um Deus que não tem problema nenhum. Vou quebrar seus princípios, vou quebrar aqui, vou fazer da minha forma, do jeito que eu acho que é melhor. Ele faz um carro, mas a Bíblia diz que eles vão tocando o carro, porque o evangelho do carro novo é esse, né? Vai empurrando com a barriga. Não tem oração, não tem consagração, não tem ler Bíblia, não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus. Eu vou empurrando, o dia que dá eu vou, o dia que eu quero eu faço, eu entrego qualquer coisa para Deus. Afinal de contas Deus é amor, tudo que eu entregar Deus vai aceitar. E aí eu usar vai empurrando. Mas a Bíblia diz que eles chegaram numa eira chamada Guidom. E quando chegaram na eira, os bois tropeçaram. Quem tropeçou? Repete aí, só para mim saber que você está comigo. Quem tropeçou? Os bois tropeçaram. Porque Deus não garante o boi. Deus garante o levita. Deus garante o sacerdote. Se a arca estiver no ombro, eu posso passar na eira de Guidom. O diabo pode fazer um laço para mim. A hora que eu for pisar, Deus me livra do laço. Ele pode colocar uma casca de banana debaixo do meu pé, eu piso nela e não escorrego. Se a arca ainda estiver no ombro, Deus garante na eira de Guidom. E agora Deus quer perguntar para mim e para você nessa noite: a arca está no carro ou está no ombro? Pastor, não está fácil não, está luta, é renúncia, está difícil. Eu vou confessar aqui, esses dias estava tão pesado que quase arranquei do ombro, mas ainda está no ombro, pastor. Glória a Deus. Então você ainda está carregando a arca no ombro, você ainda está cumprindo os princípios. Pastor, não está sendo fácil de ficar na presença de Deus. Eu não imaginava que ser crente era assim. Pensa numa coisa difícil é ser crente. Mas eu estou aqui, ainda estou carregando, pastor, ainda estou. Glória a Deus pela sua vida. A arca de Deus ainda está no ombro. Se o evangelho que você está vivendo é um evangelho que tem peso, é um evangelho que tem renúncia, é um evangelho que tem confronto, é um evangelho que trata o nosso caráter, ainda a arca está no ombro. Se eu arrancar a arca do ombro, colocar no carro, pode escrever, irmão. Você está profetizando? Não, é Bíblia. Pode escrever. Quando passar na eira de Guidom, se a arca estiver no carro, os bois vão tropeçar. Vai ter queda. Aquele evangelho que não tem mais confronto.
Se você entrar num lugar e tiver tudo, música, toda sorte de instrumento, e nós estamos em mudança, hein? Isso aqui é para Deus alertando nosso coração. Nós podemos ter tudo, e Deus não é contra nada disso. Mas tem princípios que Deus estabeleceu para nós servir Ele. E o Senhor quer que eu e você continuamos no simples do Evangelho. Acreditando que o Evangelho não mudou ainda. É simples, irmão, é simples. Será que Deus pode encontrar alguém aqui que ainda acredita no Evangelho simples? Acredita que ainda é melhor carregar a arca de Deus no ombro? Aleluia! A Bíblia vai dizer que agora os bois tropeçaram, Uzá vai, uma boa intenção, repete comigo, boa intenção. Quando ele vai pôr a mão, Deus fere ele. Davi ficou triste. Olha o que a Bíblia diz, Davi temeu ao Senhor. Uma outra coisa que eu e você não podemos perder na nossa vida, irmão, é medo de Deus. E não é aquele medo do bicho papão, é temer a sua santidade. É honrar a Deus de tal forma que quando a presença dele chega, você fala: Senhor, meu Deus, Senhor, fala, Senhor, faz o que o Senhor quer. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Temor. E o temor a Deus nós mostramos aonde ninguém está nos vendo. Davi temeu. E olha que Davi vai dizer: como que eu vou trazer a arca de Deus até a mim? A Bíblia diz que no meio do culto, irmão, escute isso, nós fizemos um congresso aqui, o congresso de Davi é 30.000 pessoas, fez um culto para Deus, e a Bíblia diz que quando Uzá vai pôr a mão na arca, a ira de Deus se acendeu. Eita, no meio do culto a ira de Deus, irmão, no meio do culto, aí Davi, Senhor, faça um culto para o Senhor. Nós preparamos tudo aqui para o Senhor vem no culto para matar Uzá. E a Bíblia diz que quando ele toca, Deus mata. Só para saber se você está comigo. Quem matou Uzá? Quem matou Uzá? Glória a Deus que você ainda acredita na Bíblia. Deus matou Uzá. Diz a Bíblia que aquilo ali trouxe um temor no coração de Davi tão grande, que ele vai dizer: como que eu vou trazer a arca? E a arca sai dali, e ela vai para a casa de Obed-edom, fica 3 meses lá. Muda a história da família de Obed-edom. Mudou toda a sua história, toda a sua família. 3 meses que ficou a arca lá. E eu vou ler com você o versículo 1 do capítulo 15. Vai ser bem breve, irmão. Capítulo 15, versículo 1. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, versículo 2: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. Davi faz um segundo culto. O primeiro culto era um culto até legal. Tinha tudo que tem no culto. Você já percebeu que tem ambiente que é até legal? Você vai, muito legal, e nós queremos que a usina seja um ambiente aconchegante. Tenha tudo no culto. Tem vezes que a gente vai, abraça, beija, não tem droga, não tem bebida, não tem nada, tem tudo. Mas você fala: Jesus, o negócio é até legal, mas presença mesmo, revelação mesmo, língua estranha, palavra, porque Paulo vai dizer que o culto não tem que ser legal. Olha o que Paulo vai dizer: quando nós nos reunimos, nós temos que ter profecia, salmo, uma palavra de ciência, revelação. A igreja não foi chamada para ser legal, a igreja foi chamada para ser espiritual. Entrar na casa de Deus e ser impactado pela presença do Espírito Santo. O segundo culto de Davi, diz a Bíblia, que ele preparou um grupo de levita, estava disposto a carregar a arca de Deus no ombro. Porque se Satanás pensa que está todo mundo querendo fazer carro novo, ainda tem um povo
Será que o Senhor pode nos encontrar aqui nessa noite? Ainda tem um povo que está dizendo assim: Senhor, eu estou disposto a ir buscar e carregar ela no ombro e cumprir conforme diz a tua palavra. Irmãos, tem pessoas que se voltaram para as fábulas, estão vivendo como se tivesse comichão no ouvido e não suportam a sã doutrina, mas ainda existe uma igreja dentro da igreja, e essa igreja não tem placa, é um povo que ainda fala: fala, Senhor, eu vim na tua casa para ouvir a tua voz, ainda que eu vou encontrar meu melhor amigo, vai ser um ambiente bacana, mas eu vou sair daqui renovado, cheio da presença do Senhor. O segundo culto é diferente. Tudo pode mudar, vai mudar templo, vai mudar o ano, vai mudar tudo, mas os princípios ainda estão estabelecidos. Quer que eu te provo que não muda? Muda o século ou não muda? Muda a geração ou não muda? Muda. Existe outra Bíblia? O Evangelho é o mesmo. Estão querendo modernizar tanto que estão dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Mas não existe outra Bíblia, é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. Alguém vai ficar tão audacioso e vai dizer assim, que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai sair segunda-feira. Então o Evangelho é o mesmo, os princípios é o mesmo, a forma de adorar a Deus já está estabelecida. E eu só vou fazer aquilo que o Senhor mandou. Eu só vou cumprir aquilo que Deus pediu para cumprir. Porque colocar no carro novo, sabe qual é o problema? É que nós temos a mania, escute isso. Nós temos a mania de achar que o jeito de Deus é muito arcaico. Alguém vai dizer assim: ah, mas está muito ultrapassado. Deus, 2000 anos antes, é muito arcaico, as coisas mudaram. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser ultrapassado, pode ser arcaico, mas funciona. A simplicidade de Deus funciona. Se Deus mandou orar, pode orar, porque funciona. Deus mandou jejuar, pode jejuar, funciona. Quero entrar numa faculdade, é muito difícil, eu sei que eu tenho que estudar, mas o Senhor falou para mim fazer um propósito, pode fazer, funciona. Deus, eu quero um marido, quero uma esposa, mas eu quero que aquilo que o Senhor quer para mim, pode orar, porque funciona. Do jeito de Deus, dá certo. Aí nós pensamos que nós somos muito os renovadores, as pessoas que vai trazer o novo. Não, nós vamos viver tempos novos, mas o jeito de Deus ainda funciona. Olha o segundo culto que Davi vai fazer. A Bíblia diz que ele pega um grupo de levita que está disposto a fazer da forma que Deus quer que faça. Aleluia. Alguém que ainda olha e fala assim: fala, Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Eu não quero ser só abençoado no culto, eu quero ser abençoado eternamente. Fala, Senhor, porque a tua palavra ainda me santifica, a tua palavra ainda me lava. Aleluia. Tem alguém disposto ainda? No segundo culto de Davi, Davi não vai vestido como no primeiro, porque o primeiro culto Davi foi como rei, o segundo culto ele vai como servo. Sabe qual é o problema do carro novo? O evangelho do carro novo tem muita celebridade, irmão. É muita gente, é muito barulho, mas é muita celebridade. E Deus nessa noite, Ele chama a nossa atenção, puxa a nossa orelha dizendo: continua puro e simples na minha presença, porque eu vou fazer coisas grandes através da sua vida. Deus não escolhe o grande para fazer coisa pequena, Deus escolhe coisa pequena para fazer coisa grande. Davi arrancou a roupa de rei, colocou roupa de servo e bailou na presença de Deus. A presença de Deus foi tão notória naquele segundo culto, porque a arca está no ombro, que Davi não aguenta. Ele começa a bailar, ele começa a glorificar, exaltar, aleluia, na presença de Deus.
Não se escandaliza não, irmão, se você vê alguém pulando, agitando, glorificando, exaltando, falando em língua, na presença da arca pode, na presença da arca pode, aleluia. Nós não somos robôs, nós não somos feitos de ferro, nós temos emoção. Na presença da arca eu choro, eu grito, eu deito, na presença dele pode. Eu extravaso mesmo, ainda mais eu que sou quieto, economizo palavra, na presença dele eu não economizo nada. Não estou nem aí com o que vão pensar de mim. Eu grito, eu glorifico, porque eu sei de onde foi que Deus me arrancou. Eu sei a obra que Deus fez na minha vida. Eu sei que eu tenho plena consciência para saber aonde era para eu estar, se não fosse a presença do Espírito Santo. Imagina agora eu na presença dele, ficar vestido de rei. Não, Davi arranca as vestes de rei e coloca a veste de servo. Porque na presença da arca, o rico é servo, o grande é servo, o pobre é servo, o pequeno é servo. Não tem grande, não tem. Só Deus, irmão, é digno de toda a honra e toda a glória. Quando Davi faz isso, alguém observa. A Bíblia diz que Mical observou Davi. Só que da onde que ela observou? Da janela. Estou terminando. Mical observou da janela, olhou para Davi e a Bíblia diz que ela desprezou Davi. Chamou Davi em particular, falou: Davi, um rei, se vestindo igual servo, se humilhando diante dos seus súditos. Aí Davi fala para ela aquilo que eu e você também vamos falar, para quando alguém vier nos confrontar e querer zombar da nossa fé, querer falar assim: para que se consagrar tanto? Para que se guardar tanto? Sabe o que Davi falou para Mical? Mical, você acha que eu me humilhei? Eu vou me humilhar ainda mais. Mical olhou para Davi e falou: você está ficando louco? Ele falou assim: na sua cabeça, está escandalizando a forma que eu estou adorando? Está escandalizando a forma que eu estou vivendo na presença de Deus? Eu vou me humilhar ainda mais. Enquanto Deus estiver me honrando, enquanto o reino estiver crescendo, eu vou mergulhando nos pés do Senhor, porque a honra é dele, a glória é dele. O reino pode prosperar, mas Davi não saiu dos pés do Senhor. O homem falho, mas aquebrantado. E a Bíblia diz que Davi fala: eu vou me humilhar ainda mais. E ele busca a arca. Irmãos, ele traz a arca que representa a presença de Deus. Ele prepara uma tenda. E diz a Bíblia que eles introduziram a arca na tenda. Uma tenda simples. Escute isso. Deus não é contra do palácio, não. Deus pode nos colocar em palácio. É assustador o templo que nós estamos indo. Mas agora a Bíblia vai dizer que a arca está numa tenda simples. Até Davi, depois lá na frente, nós vamos saber, eu preguei, falei sobre isso. Que ele mesmo vai dizer: nossa, eu moro num palácio e Deus numa arca. Porque era muito simples. Mas escute isso, vale mais uma tenda simples, com arca no ombro, do que um palácio com arca dentro do carro. Vale mais um lugar simples, um lugar pequeno. Mas quando eu saio do culto, eu não vou falar: o culto foi legal, não. Eu vou sair do culto e falar: meu Deus, que louvor foi esse? Que ministração foi essa? Que palavra, que culto foi esse? Deus quer nos levar para o simples do Evangelho. E jovens, a responsabilidade está sobre nós, está sobre a nossa vida. Os nossos pais da fé trouxeram a arca até aqui. O que nós vamos fazer com aquilo que Deus está nos colocando para continuar levando a arca? Eu preguei aqui, eu falei sobre Salomão alguns dias atrás, não sei se você estava. E eu falei que Deus ele deu para Salomão, para Saul e para Davi 40 anos para eles reinar. Os três reinou 40 anos. Eu aprendi que Deus dá oportunidade para todo mundo